Então vemos que esse era um meio de comunicação, né, entre eles, e que o caso era utilizado para comunicação mútua, tanto entre brancos como mamelucos, como indígenas, e também como negro, no caso, que era o semicrioulo português que se era utilizado. Substrato ou adstrato? Adstrato por quê? Por que essa diferença? Bom, adstrato. Os índios brasileiros, salvo raríssimas exceções, não abandonaram sua língua para adotar a do conquistador. Pelo contrário, no começo da colonização, a língua geral era mais falada do que a portuguesa, devido à grande superioridade numérica dos mamelucos e índios sobre a população branca. Isso era um fato, né? Então, claro, eles estavam primeiro, já havia uma cultura de muito tempo, então já se comunicavam entre eles, era um meio de comunicação. Os portugueses chegaram em menor número, mas era a língua geral, era essa. Então eles tinham que, no caso, aprender o tupi para se comunicar. Com o passar do tempo, a língua geral só deixou de ser utilizada, de ter importância de fato, quando mostra um documento jesuíta em que a maioria da população, na faixa de 40 mil almas, foram dizimadas, ficando reduzida a 40 pessoas. Daí a língua crioula começou a ter, no caso, vantagem em relação à língua geral, devido a essa questão, esse genocídio praticado pelos portugueses da época. Adstrato, os negros também não abandonaram seu português crioulo, que é para aprenderem a língua portuguesa padrão. O principal motivo disto foi que o Brasil, profundamente escravocrata e racista, não fornecia qualquer tipo de educação aos negros. A estes bastava que soubesse o português crioulo para que pudesse entender as ordens e cumpri-las. Então não tinha interesse o Brasil não tinha interesse em educá-los. Tinha interesse somente no trabalho deles, trabalho escravo, e é o que eles faziam. Então eles mantiveram sua língua, a língua crioula, né, e era o que se comunicavam entre eles. A influência geral sobre o português do Brasil, o léxico. Aí vem um tema em que aparecem muitas palavras que temos no nosso vocabulário, nosso léxico, é formado por palavras assim, palavras tanto indígenas como palavras da língua geral, que era conhecida, né? A língua indígena, a língua geral, essa é a língua que era utilizada e essa é a língua, essas palavras chegaram até nós hoje em dia. Estas palavras são as seguintes, né? Animais, araponga, arara, capivara, curió, cutia, gambá, jiboia, jacaré, jararaca, juriti, lambari, paca, piranha, coati, sabiá, saúva, tamanduá, tatu, urubu e outras. As plantas, temos a palavra abacaxi, capim, caranaúba, cipó, ipê, jabuticaba, jacarandá, jequitibá, mandioca, pitanga. Os utensílios, arapuca e jacá. Alimentos, moqueca e pipoca. Fenômenos naturais, piracema e pororoca. Crendices, saci, caipora, curupira. Doenças, catapora. Essas são algumas, né, da influência da língua geral sobre o português do Brasil, onde a gente chegou, né. Essa influência, agora temos uma influência do semicrioulo português sobre o português do Brasil. E é uma questão de fonologia. Isso é muito interessante, porque nota-se que até hoje existe essa... É muito comum isso. Em muitas regiões do Brasil, alguns estados, as palavras foneticamente são diferentes do que são escritas. Foge totalmente, no caso do nosso português padrão, né, o oculto, como é conhecido. E essas palavras redução de tom a vogal. Há várias transformações. Vamos ver. Redução de ditongo a vogal. Temos muito comum em alguns estados, por exemplo, Bahia e os estados do Nordeste, alguns lugares, em vez de falar doutor, usa doutor. Então, tira o ditongo, ou, e esse passa a ser somente a vogal O, e o R desaparece, e fica apenas o O. No caso, como um acento circunflexo, substituindo o R. Então, fica doutor. Isqueiro, em lugar de isqueiro. Então vemos o ditongo aí não existe, né?
No caso seria até um tritongo, nesse caso, passa a ser um ditongo. Então, é a transformação do LH. Mulher, que seria mulher, olhar, que seria olhar. Então também o R também é suprimido, não só a transformação do LH, mas o R também é suprimido nas duas palavras. E podemos dizer que são suprimidos pelo acento. O acento aí de mulher e o acento de olhar está substituindo o R de mulher e o R de olhar. A assimilação dos grupos consonantais em nasal. Tomando, de tomando. Quando, de quando. Também, de também. Então, sai algumas consoantes e, no caso, nasaliza-se. A queda do R final, como vimos anteriormente, em algumas palavras. Amor, de amor. Mulher, de mulher. Fazer, de fazer. O R desaparece. Queda do L final. Generar, general. Papel, papel. Papel. Então vemos a diferença aí, a perda. Isso aí, tudo isso aí. Vemos outro fonético, o fator. Então, note-se essa influência. Até hoje que se utiliza essas palavras, vem desde a época colonial. Então, praticamente manteve-se esse, digamos assim, não vou dizer dialeto, mas essa forma de falar ficou manteve. No caso, esse seria o português crioulo, né? Manteve muitas partes, muitas palavras, muitas maneiras como se falava na época, né? Se fala até hoje. Então se prevaleceu durante boa parte da população brasileira, fala assim. Temos fator morfológico, no caso, que esse fator morfológico é queda da primeira sílaba do verbo estar, como em eu tô. Né? Hoje também se fala, por exemplo, tá, em vez de está. Está bem, né? Ah, tá bem. Ou tá bom, em vez de está, é tá. Essa aqui é do ES, da primeira sílaba. O verbo estar, isso é comum, né? Hoje se fala, né? Em qualquer, praticamente quase todo o Brasil se fala, usa essa expressão. A colonização fonética comum em zóio para olhos, zunha para unhas, zoreia para orelhas, ou até zoreia, em alguns lugares até fala zoreia, no lugar disso. E zovido no lugar de ouvido. Então vocês já escutaram isso. Morfológico, a simplificação da flexão verbal reduzida a duas pessoas, como eu compro, tu, você compra, ele, ela compra, nós compra, vocês compram, eles, elas compram. Então é isso. Então só não muda para plural, apenas muda um pouquinho só, né? Dá para vocês notem a pouca diferença. Queda da flexão do número determinado, como ocorre em as mulheres, para as mulheres, esses homens, esses homens. Então veja só como foi o processo, né? Até hoje, né, o português sofreu essa questão, né, do contato com outras, né, com outras, digamos assim, formas de falar, como o português crioulo, que influenciou no português padrão. Bom, e no caso, a língua geral, que era a língua indígena, também influenciou também na questão de vocabulário no nosso português. E nós sofremos na questão fonética, no português crioulo, para produzir o português hoje, que nós temos um português muito, muito variado, né? No léxico também existe essa questão, e já veremos como fica. Na religião, a palavra macumba, mandiga, candomblé, babalaô e orixá. Na comida, o tutu, o angu, abará, cachaça, vatapá. Instrumentos, agogô, samba, maracatu e ganzá. Doenças, cachumba, calombo, calundu e banzo. Objeto de uso, cachimbo, carimbo, miçanga e tanga. Animais e plantas, camundongo, marimbondo, inhame, chuchu, giló, machixe e quiabo. Locais, mocambo, quilombo, senzala. Pessoas e relações pessoais, moleque, mucama, milonga, molambo, muxoxo, quizilha e dengo. Então são palavras do semicrioulo português
sobre o português do Brasil. No caso, que essas palavras aí, a maioria das palavras, imagino que vocês devem conhecer ou devem ter escutado falar em algum momento, né? Então vemos que a influência no caso do português, da língua geral do Brasil foi no léxico, do semicrioulo foi na fonologia, na morfologia e no léxico também, né? Então, concluímos que a influência do substrato no português resume-se unicamente ao léxico. A influência do superstrato, apesar de maior, é resumida também ao léxico e muito especializada, sendo que muitas das suas formas tornaram-se obsoletas ou excessivamente restritas. No âmbito, na influência do adstrato, é a mais importante de todas. Com exceção do provençal, todas as línguas todas as línguas que conviveram com o português, que quer em Portugal, o árabe, quer no Brasil, a língua geral e o semicrioulo português, penetraram bastante no nosso léxico, sendo que o semicrioulo português serviu ainda para intensificar o processo de evolução já existente de uma maneira muito mais intensa, claro, nas populações de baixa escolaridade.